Boa tarde a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar o nosso ciclo de palestras de saúde e bem-estar, que é um evento que a Ação Social está promovendo aqui na nossa igreja. Já tivemos a palestra sobre envelhecimento saudável, saúde do idoso, menopausa também. Hoje nós vamos falar sobre encontrando a vida quando alguém desiste de viver. E para isso hoje a gente vai falar sobre vida. Então, durante a palestra, se você tiver alguma dúvida, as meninas que estão ali na recepção, é só olhar para trás e falar com elas durante a palestra. Tem um papelzinho aqui que vocês vão poder pegar. Elas têm caneta também, se vocês não estiverem com caneta. Vocês podem escrever sua dúvida, porque as dúvidas vão ser tiradas após o nosso intervalo. Então, para você não esquecer, durante a palestra surgiu a dúvida, coloca a sua dúvida aqui por escrito, e depois, quando vocês estiverem terminando para ir para o intervalo, entrega para elas, que elas vão estar entregando para a Milena. Um outro papelzinho também que vocês podem receber, esse está em branco, é o pedido de oração. Então, durante as coisas que forem faladas, você sentiu no seu coração a vontade de orar por alguém, orar pela sua vida, você pode escrever aqui o seu pedido de oração, pode se identificar ou não, você é quem sabe, nós estaremos orando por você. E esse pedido de oração também você vai entregar na recepção na hora do intervalo. Hoje nós vamos iniciar, vamos fazer o nosso louvor aqui, celebrando a nossa vida, e após nós vamos fazer a primeira parte da palestra. Teremos o intervalo e no retorno faremos os sorteios de brindes e também teremos o término com a segunda parte da palestra. Então, eu vou convidar vocês a ficarem de pé e eu vou estar chamando a nossa equipe de louvor para começarmos a celebrar a nossa vida. Som. A paz a todos, que alegria podermos estar aqui nessa tarde bonita, né? Quando o Benjamin saiu agora chorando, ele queria o colo da mãe. Bom seria a gente chorar sempre assim, querendo o colo do nosso pai, né? Nos momentos de alegria, nos momentos de angústia, de tristeza, a gente correr para o colo desse pai, né? E a gente está lendo agora Romanos 8, do versículo 38, versículo 38 e 39, diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que nos possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é bom sabermos que temos esse
Jesus. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem chamando a Milena aqui à frente. Enquanto a Milena está vindo, eu quero lembrar também, que eu só esqueci de citar, que os irmãos estão recebendo na entrada, a gente está pedindo para vocês preencherem o formulário, aqueles que quiserem o certificado da palestra de hoje,
do ciclo de palestra que nós estamos fazendo, precisa colocar um documento de identificação, seja CPF, seja RG, colocar o nome legível, o e-mail, o WhatsApp legíveis também, porque depois a gente não vai conseguir mandar esse certificado para vocês, tá? A gente vai estar orando pela vida da Milena. Deus está abençoando a vida dela e abençoando também as nossas vidas. Vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a sua palavra, Senhor. Pai, quero colocar nas suas mãos a vida da Milena, Senhor. Pai, esteja com ela, falando através dela, cuidando da sua mente, do seu coração, ó Pai, cuidando, ó Pai, dos seus pensamentos e de onde quer que ela toque, Senhor, para que seja, Senhor Deus, abençoado por Ti, ó Pai. Pai, queremos pedir também por nossas vidas, pelo nosso entendimento, que sejamos não apenas ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra, Senhor Deus. Coloque em nós a consciência de fazermos e obedecermos a Sua voz, nos levantarmos e agirmos para fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sê com a Milena, Senhor Deus, unja a sua serva, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, esteja quebrando cadeias através da vida dela, Senhor Deus, dissipando medos, ó Pai, e trazendo novamente esperança, pelo nome de Jesus, através da vida da Milena também. Em nome de Jesus, amém, Pai. Boa tarde. Boa tarde. Só para ver se vocês estavam acordados mesmo. A gente vai estar falando sobre esse tema, encontrando a vida quando alguém desiste de viver. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já participou de uma maratona? De uma corrida? Alguém? Se alguém participou, levanta a mão. Luiz, o pastor, Márcia. Quando eu era pequena, eu fui participar de uma corrida pela escola. E eu, despreparada, né? Achei que, porque no dia a dia eu corria e ganhava das pessoas, eu ia conseguir terminar a corrida, né? Só que quando eu cheguei lá, no primeiro minuto da corrida, eu fui lá com tudo. Mas chegou assim, nem chegou na metade, eu já estava morrendo. Quem já correu, né, entende como é que é. Então, eu consegui terminar a corrida, só que caminhando, não correndo. Mas terminei. Mas, por que eu estou falando isso? Onde que eu quero chegar com essa pequena ilustração? A vida é como se fosse uma corrida. E, infelizmente, às vezes a gente não está preparado para essa corrida. Às vezes a gente entra na corrida sem saber o que a gente está fazendo. E o ideal para a gente ganhar uma corrida é o quê? Estar preparado. Se preparar. A gente precisa estar preparado. Então, se a vida, se numa corrida, né, de distância, a gente precisa estar preparado, por que a gente às vezes acha que na nossa vida mesmo, a gente não precisa estar preparado? Que a gente vai simplesmente saber como fazer. A gente não sabe, muitas vezes, como fazer. E tudo bem. Isso significa que a gente pode o quê? Aprender. E é isso que a gente está fazendo hoje. Não é mesmo? A gente está falando sobre vida. A gente vai aprender um pouco mais sobre como viver a vida. E eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Você sabia que você é um vencedor? Levanta a mão para mim aqui. Quem aqui sabia que é um vencedor? Algumas pessoas. Agora foi todo mundo levantou a mão. Mas deixa eu perguntar então outra coisa para você. Você se sente um vencedor? Bom, pensa aqui comigo. No momento em que você está da sua vida agora, você se sente um vencedor? Você fala assim, caramba, eu sei que eu sou vencedor, mas eu me sinto vencedor, venci na vida, olha, conquistei o que era para conquistar. Você se sente um vencedor?
Quem é que se sente um vencedor? Nesse exato momento da vida. Algumas mãos ficaram assim receosas, né? Nem sempre a gente se sente tão vencedor assim, né? Na vida. Mas eu preciso dizer para você uma coisa. Mesmo que você não se sinta um vencedor, você é um vencedor. Mesmo se você não soubesse que você era um vencedor, você é um vencedor. E eu estou aqui para te provar isso. Eu esqueci que eu estou com um negocinho aqui na mão. Olha que chique. Você é um vencedor. Então, vocês estão vendo aí a imagem. O que representa essa imagem? A corrida dos espermatozoides. Eu perguntei aqui quem participou de uma corrida, poucas pessoas levantaram a mão, mas, na verdade, todo mundo aqui participou de uma corrida. A corrida dos espermatozoides. E olha, que interessante. Você competiu com cerca de 50 milhões de outros espermatozoides e adivinha quem ganhou o primeiro lugar? Você! Acredita? Você ganhou o primeiro lugar. Então, assim, ó, quando alguém te perguntar de novo se você já correu, você fala assim, já, né? Você já sabe. Cheguei em primeiro lugar ainda. Então, assim, você é um vencedor. E você não precisa sentir isso, esse é um fato. Porque muitas vezes a gente não se sente assim. Para ser bem sincero, vou abrir meu coração aqui com vocês. Quando eu olho para a minha vida assim agora, nesse exato momento, eu não me sinto assim, uau, a vencedora, né? Primeiro lugar. Tem tanta coisa que eu preciso mudar, tem tantas coisas que eu gostaria de alcançar, tem tantas coisas que eu gostaria que fossem diferentes. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, que eu sou vencedora. Mas tá, eu falei a parte científica, né? Que vocês são a prova científica de que você é vencedor. Mas a Bíblia também fala uma coisa. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor. O que a Bíblia fala que você é? Mais do que vencedor. Então, a partir do momento em que você crê em Jesus, porque Jesus venceu na cruz, você também passa a ser vencedor. Olha só. Você ganhou um prêmio que você não merecia ganhar, mas que Jesus, pela sua misericórdia, quis entregar para você. Então, Ele te fez, a partir do momento que você acredita em Deus, Ele te faz vencedor, como está ali escrito em mais que vencedor, em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu acredito nisso. Então, se eu estou aqui hoje, aqui na frente, falando para vocês, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que é muito mais experiente do que eu. Mas se eu estou falando aqui, é pela graça de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio, que é quando o indivíduo, de uma forma intencional, ele tenta provocar a própria morte. E por que é importante a gente entender que é um ato intencional? Porque se é um ato intencional, significa que tem uma intenção. Se tem uma intenção, tem um pensamento. Se tem uma intenção, um pensamento, é porque teve um plano. Então, o que acontece? Não é algo que acontece do nada. Ah, minha vida está maravilhosa, está tudo dando certo. Não. Se a pessoa ela chega a esse ponto de pensar sobre o suicídio, é porque ela está sofrendo. Ela pode até não entender, não identificar por que ela está triste, por que ela está mal, mas algo tem que incomoda a ela. E por que a gente vai falar sobre esse assunto? Porque eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso, mas há pessoas que dizem que não é bom falar sobre a questão do suicídio, porque, por exemplo, há muitos fatos e situações que aconteceram, por exemplo, de pessoas famosas que cometeram suicídio,
ou de programas de TV, séries, filmes, onde um ator, alguém comete suicídio, e depois desse evento, muitas outras pessoas cometeram suicídio também. Ou seja, houve esse efeito cascata, esse efeito dominó, onde várias pessoas que se identificavam com aquele personagem, com aquele cantor, com aquela pessoa famosa, acabavam cometendo também. Então, por que a gente vai falar sobre isso? Vamos lá. Segundo pesquisas, há em torno de 3.000 mortes por dia no mundo e 25 milhões de tentativas de suicídio. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos há uma tentativa. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios registrados e cerca de 32 brasileiros morrem como vítima de suicídio. Cerca de 135 pessoas são afetadas em apenas um suicídio. Então, tem uma imagenzinha aí que mostra que aquela pessoa que está lá em cima é quando a pessoa já chegou no atendimento do pronto-socorro. Enquanto uma pessoa chegou no atendimento de pronto-socorro, 17, há uma estimativa que 17 estavam tendo esse tipo de pensamento. 5 planejando e 3 tentando cometer esse ato. Mas eu estou querendo falar para vocês por que a gente vai falar sobre esse assunto, já que é um assunto tão delicado, não é um assunto simples de se falar. E, para isso, eu queria falar um pouquinho sobre como surgiu o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo ele surgiu com a história de um jovem chamado Mike, nos Estados Unidos, em 1994. Ele comete suicídio e ele tinha um automóvel, um Mustang amarelo, que acho que ele mesmo que pintou, enfim, mexeu no carro lá, e ele gostava muito desse carro. E quando ele cometeu esse ato, as pessoas começaram a querer homenagear ele. Então, no velório, enfim, no velório, eles começaram a levar coisas, ou uma flor amarela, ou uma fitinha amarela, uma roupa amarela, para homenagear esse carro que ele gostava muito. E aí o que acontece? Nesse velório, a família resolveu imprimir 500 cartões, que tinham que cor? Amarela. E nesses cartões estava escrito assim: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. Então foi muito interessante que, diante dessa situação que aconteceu com o Mike, a família resolveu criar esses cartõezinhos e começar a dar para as pessoas que iam no velório dele. E algumas semanas depois, eles receberam várias ligações de pessoas dizendo que estavam planejando cometer suicídio, mas porque receberam aquele cartãozinho, eles desistiram. Então, aí que o movimento começou a crescer, porque eles começaram a imprimir mais cartões e outras pessoas começaram a imprimir cartões também amarelos e começaram a distribuir para as pessoas nos eventos, começaram a fazer eventos relacionados a isso. E olha que interessante, se no ato de alguém cometer suicídio, muitas pessoas podem acabar cometendo também, o contrário também pode acontecer, que foi no caso do Mike. Porque a família soube lidar com isso, começou a trazer palavras de incentivo para outras pessoas, várias pessoas deixaram de cometer suicídio. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Porque não precisa ser um tabu, não precisa ser algo que a gente não fala sobre. Eu também não penso que necessariamente a gente tem que ficar falando sobre isso o tempo todo. Mas que a gente pode se conscientizar e pensar: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar alguém? O que eu posso fazer para me importar com alguém? Porque, às vezes, vamos ser sinceros, nós somos humanos, não é? Às vezes chega alguém que fala grosso com a gente, trata a gente mal, aí qual que é a nossa primeira reação? Nossa, olha como que eu fui maltratada, olha como eu estou sendo injustiçada, a gente fica chateado, mas às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. É claro que não justifica, eu não estou falando que a pessoa está certa em se expressar dessa maneira,
Mas se a pessoa ela está se expressando dessa maneira, né, de uma forma rude, desesperançosa, reclamando o tempo todo, é um sinal, tem alguma coisa que está de errado, porque se ela estivesse bem, ela estaria feliz, ela estaria tratando bem. Se ela está fazendo esse tipo de coisa, é porque ela não está bem. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é possível prevenir o suicídio. E, de acordo com a palavra de Deus, a gente também acredita que isso é possível, porque para Deus, nada é impossível. Então, Deus ele pode nos dar estratégias de como lidar com essas situações. Mas por quê? Por que uma pessoa chega a esse ponto? Se você conhece alguém que já passou por isso, provavelmente você se perguntou, por quê? Por que a pessoa chegou a esse ponto de cometer algo tão grave? Muitas vezes a gente não entende. Então a gente vai falar sobre isso. Então, de acordo com a ciência, considera-se tudo que envolve o indivíduo. Ou seja, são determinantes multifatoriais. Podem ser muitas as razões, não tem uma razão só. Né? Por exemplo, algumas pessoas às vezes pensam assim, se a pessoa chegou a esse ponto é porque ela tinha depressão. Não necessariamente. A depressão ela é um fator agravante, mas ela não é um fator determinante. Então, não significa que se ela tem depressão, ela vai cometer suicídio. São coisas diferentes. Então, assim, as causas podem ser muitas. Pode ser um sofrimento que a pessoa, um trauma que ela teve na infância, na adolescência, abusos, perdas, entre outras coisas. Mas algo que a gente precisa ter claro é que sempre há uma causa. Um sofrimento profundo que nem sempre a pessoa consegue expressar ou explicar, ou até mesmo entender e identificar. Mas um sofrimento tem, o sofrimento está ali. Nós somos, segundo a ciência, seres biológicos, psicológicos e sociais. Ou seja, tudo que envolve a nossa vida afeta a gente, assim como, de acordo com a psicologia, os nossos pensamentos também podem afetar o nosso ambiente, ou seja, o nosso corpo ou os nossos relações sociais. Ou seja, a gente precisa se importar com todas as áreas da nossa vida, não é? Por exemplo, tem a Dani aqui, ela é nutricionista. E provavelmente ela já se deparou com algum caso de alguém que estava sobrepeso, com dificuldades, com relação a isso. E com certeza, uma pessoa, por exemplo, que não está com a saúde bem, ela vai se sentir triste, ela vai se sentir mal. Por quê? Porque o corpo dela não está bem. Se a pessoa tiver uma doença, isso com certeza vai afetar na forma como ela se vê, como ela se enxerga. Por quê? Porque nós somos seres biopsicossociais, nós somos seres que somos construídos nessa relação. E, como cristã, não poderia deixar de dizer também que eu acredito que nós somos seres também espirituais. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa saúde, não é mesmo, Dani? A gente precisa cuidar da nossa saúde, da nossa parte física. A gente precisa cuidar da nossa parte emocional, da nossa parte psicológica, dos nossos sentimentos, pensamentos. A gente precisa cuidar das nossas partes, das nossas relações sociais, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades. Tudo é investimento. E também nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Por quê? Tudo está interligado uma coisa na outra. Se uma parte não estiver bem, as outras também vão desandar. Não tem como você estar bem em uma área só e querer que todas as outras áreas estejam bem. Então, é um conjunto. Cada área tem a sua importância. Só que a gente vai focar, obviamente, na parte psicológica. Então, como reconhecer um suicida em potencial? Ou seja, quais são os fatores de riscos e de proteção? Coisas que a gente precisa ficar atento. Se a pessoa está agindo assim, se a pessoa está passando por isso, é um sinal, pode ser algo que a gente precisa prestar atenção.
Então, se já houve tentativa prévia de suicídio, porque o que acontece? Parece meio óbvio, não parece? Para algumas pessoas. Só que tem pessoas que pensam assim, fulano já falou 1 milhão de vezes que ia se matar e até hoje não fez nada. Então, é frescura. É frescura. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa tenta e uma hora dá certo. E aí? Então, assim, a tentativa de suicídio é um alerta que a gente precisa ter. Espera aí, ela não está bem. Ela precisa de uma atenção especial com relação a isso. Se ela tiver doenças mentais, como a depressão, transtorno bipolar, abuso de álcool, outras substâncias, drogas. Se a pessoa demonstra o tempo todo que ela está desesperançosa, com desespero, se ela é impulsiva, se você percebe que ela tem pouca resiliência, ou se teve perdas recentes. Só que algo interessante da gente pensar sobre essa questão da desesperança é que, às vezes, tem alguém que, quando está no meio social, parece muito feliz, parece muito alegre. Então, a gente também precisa estar atento aos excessos, porque, às vezes, no meio social, a pessoa ela se demonstra muito feliz e muito alegre, até demais. Você fala assim, nossa, essa pessoa é feliz demais, às vezes chega até estranho. Por quê? Às vezes ela está tentando esconder, ou ela é feliz demais mesmo, pode acontecer. Né? Eu, que sou cristã, sou feliz demais mesmo. Mas, às vezes, a pessoa está tentando esconder alguma coisa. E aí ela usa essas situações sociais para ter atenção, para ter, sei lá, vários motivos. Então, nem sempre a pessoa que está sorrindo o tempo todo, que não demonstra essa desesperança, não significa que ela também que ela esteja bem. Né? Então, a gente também precisa estar atento com relação a isso. Se a pessoa teve eventos adversos na infância e na adolescência, se teve pessoas próximas que cometeram suicídio, como a gente já falou, quando uma pessoa comete suicídio, mais ou menos, 135 pessoas ao redor dela são afetadas também. E algumas delas acabam cometendo suicídio também, por causa de uma pessoa só. Fatores sociais, como isolamento, mudanças econômicas. Às vezes a pessoa a pessoa não tem depressão, a pessoa não é desesperançosa, mas perde o emprego do nada. Aí ela fica sem chão e comete suicídio. Doenças incapacitantes, terminais, neurológicas, também são coisas que podem acabar levando a isso. Através da psicologia, nós podemos considerar, como eu já falei, que os nossos pensamentos vão influenciar o nosso comportamento. Os suicidas, em geral, em potencial, né, a pessoa que pode chegar a cometer, mas ainda não cometeu, ela tem pensamentos distorcidos e rígidos. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os tipos de pensamento. Absolutista. O pensamento absolutista. Eu sou o pior. Aquela pessoa que fica o tempo todo falando assim, não, eu não sirvo para nada. Então, o absolutista. Supergeneralização. Se aconteceu uma vez, é porque sempre vai acontecer. Abstração seletiva. Ela só percebe as coisas negativas. Vocês conhecem alguém assim? Que só percebe as coisas negativas? Não é fácil, não. Racionalização emocional. Já que eu estou mal, deve ser porque a vida é ruim mesmo. Rotulações. Eu sou um fracasso ambulante. Sou depressivo. Interessante essa parte do sou depressivo. Quando você fala que você é alguma coisa, significa que você é. Você nasceu daquele jeito, você nunca vai mudar. A depressão é uma doença que pode vir, pode voltar. Ninguém nasce com depressão. Então, só que a pessoa ela se rotula dessa forma. Mas, na verdade, a forma correta de falar é eu tenho depressão. Por quê? Eu tenho hoje. Amanhã pode ser que eu não tenha mais. Mas se você pensa, eu sou depressivo, eu sou assim, isso é um problema. Porque você pensa, então não vou mudar, sou assim. E aí eu queria também trazer um pouquinho da diferença entre o sofrimento limpo e o sofrimento sujo. O sofrimento limpo é o sofrimento normal, natural de todas as pessoas. Você sofreu uma perda,
Você vai chorar? Você vai chorar. Algo ruim aconteceu na sua vida? Você vai ficar triste? Você vai ficar triste. É errado ficar triste? Não. Deus nos deu sentimento para quê? Para a gente sentir. Então, a gente precisa entender que é normal ficar triste, é normal não estar o tempo todo feliz, mas que se isso continua por muito tempo, se isso perdura por muito tempo, ou se é uma tristeza sem fundamento, aí pode ser esse tipo de sofrimento sujo. Vou dar um exemplo de um sofrimento sem fundamento. Por exemplo, tem gente, vamos dizer que você saiu, foi lá no centro do Rio, comeu um bolo de chocolate lindo de 3 camadas, você comeu aquele bolo de chocolate, estava muito gostoso, só que você passou mal. Quem nunca, né? Passou mal depois de comer uma comida. E aí, a pessoa que está tendo esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento sujo, ela fala assim, eu nunca mais vou comer bolo de chocolate. Nunca mais. Nunca mais. E às vezes, quando ela vê o bolo de chocolate, ou se ela pensa no bolo de chocolate, se ela ouve falar bolo de chocolate, ela já passa mal. Isso é o quê? Um sofrimento sujo. Porque o que é o natural, o normal? Poxa, naquela loja eu comi aquele bolo que eu passei mal, então eu não vou comer naquela loja, certo? Geralmente a gente não passa esse medo para as outras situações da vida, né? E a pessoa que tem esse sofrimento sujo, que a gente chama, ela acha que aconteceu uma vez é porque vai acontecer sempre, não tem como sair daquilo. Mas vamos lá, vamos falar sobre a parte boa. Como lidar com essa missão possível? Tá? Possível. Eu sei que teve gente que leu impossível, mas está escrito ali, ó, como lidar com essa missão possível, tá? Quem já assistiu esse filme? Missão Impossível? Já assisti. É aquele filme que parece que tudo vai dar errado, mas no final tudo dá certo. É incrível. Tem tudo para dar errado, mas no final dá certo. O ator principal sempre está vivo. Então a gente vai falar sobre como lidar com essa missão possível. Por que eu estou falando possível e coloquei essa risquinho no impossível? Porque às vezes, eu preciso ser sincera, né? Às vezes não é fácil lidar com pessoas que têm esse tipo de pensamento. Porque, como a gente falou, eles têm pensamentos rígidos, têm pensamentos, né, que você fala assim, gente, eu não aguento mais, a pessoa só reclama, eu já dei um monte de conselho e a pessoa continua, não consegue enxergar. É difícil, é um desafio, não é fácil. Isso quando a gente identifica, né? Porque às vezes a gente nem identifica. Então, assim, não é tão simples. Mas vamos lá. Tentar entender o porquê sem julgar. Acolhendo com empatia. Por quê? A gente tem um coração muito grande, né? A gente quer ajudar as pessoas o tempo todo. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, a vida está terrível, eu estou pensando em fazer isso. Aí às vezes a pessoa já chega e fala assim, você está maluco? Você é doido? Como que você faz isso? Olha o seu pai e a sua mãe que te ama. Olha não sei o quê. Você tem um emprego, você tem filho, você tem isso, você tem aquilo. E já começa a atacar um monte de afirmação. Não deixa de ser verdade. Mas que a pessoa começa a criar um muro e falar assim, eu não vou mais falar com essa pessoa. Porque eu estou tentando me abrir, estou tentando falar sobre o meu sofrimento e a pessoa está me julgando. Ela não me conhece, ela não me entende, não sabe o que eu estou passando. Então, é importante a gente, primeiro, saber ouvir, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente tenha muitas coisas para falar, mas a gente saber primeiro ouvir. Então, primeiro a gente ouve. E a gente tenta acolher com empatia a pessoa. E a gente mantém, sim, uma comunicação sincera e aberta. Não necessariamente que a gente vai concordar com o que a pessoa está falando, mas a gente vai tentar lhe trazer de uma forma diferente com que a pessoa pense por ela mesma. Como assim? Fazendo perguntas. Então, ao invés, às vezes, obrigada. Então, ao invés de só enfrentar e falar assim, ó, não, você está errado porque você não pode pensar numa coisa horrível dessas, você pode fazer perguntas.
poxa, você acha que vale a pena mesmo isso? Você acha que, é que depende muito do caso, né? Mas vamos pensar assim, que a pessoa fala que precisa fazer isso porque perdeu alguém na família morreu, e aí não quero mais saber de viver, não tenho mais razão para viver. Então você pode pensar, mas, poxa, você não tem o seu filho, a sua filha, os seus pais? Você não tem outras pessoas também que se importam com você, que você também pode se importar e cuidar também? Vocês percebem a diferença do tom? Quando você chega e confronta, e já sai e fala, e quando você questiona e deixa a pessoa pensar por ela mesma, e deixa a pessoa tomar as decisões, né? Porque nós somos seres independentes. Persistência e equilíbrio. Então, a gente precisa saber persistir, saber, né, se importar com a pessoa, mas ter equilíbrio também. Por exemplo, eu não vou morar na casa de alguém que disse que, né, que quer cometer suicídio só para tentar cuidar dela. Isso não existe, não tem como. Então, a gente precisa saber que existem limites. Então, por exemplo, você não vai abandonar a sua casa, a sua vida, para cuidar da outra pessoa, porque é capaz de quem vai acabar ficando doente também vai ser você. Então, você precisa ter equilíbrio. Então, existe um momento certo, sim, porque, assim, tem pessoas que são insistentes. Eu já tive contato com várias pessoas que tentaram suicídio e tudo mais. Às vezes, me ligavam de madrugada para conversar comigo. E, assim, eu, no início, com toda boa vontade, ia lá, atendia. Mas, assim, o tempo todo dia, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, tem alguma coisa de errado, vocês não acham? Então, assim, você ficar também o tempo todo atendendo a pessoa na hora que ela quer, também não é saudável. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? De você saber persistir com sabedoria, com equilíbrio, para que a pessoa tome as próprias decisões também. E também ter um encaminhamento psicológico, né? Porque, assim, eu estou falando aqui coisas gerais. Só que cada caso é um caso. Então, assim, eu não tenho como dar todas as orientações. Às vezes você tem alguma dúvida, alguma situação que você, poxa, o que eu faria nessa situação? Cada caso é um caso. Então, depende. Por isso que é importante ter esse acompanhamento psicológico. Mas quando você fica doente, você vai para onde? Doente fisicamente? Para o médico, não é? Então, quando você está mal psicologicamente, você também pode procurar ajuda, uma ajuda, né, profissional. E, por último, eu coloquei, mas não menos importante, né, para mim é o mais importante, apresentar o autor da vida. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, como lidar com os pensamentos suicidas? Se tem alguém aqui que está passando por isso, essa parte aqui é para você. Então, identifique a situação. Espera aí. Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou me sentindo assim? Então, você precisa se analisar e pensar, poxa, quando que eu comecei a me sentir assim? Triste, sem esperança? Aconteceu alguma coisa? Então, você identifica a situação. Segundo, identifique os pensamentos que são automáticos. Lembra que a gente falou sobre os tipos de pensamentos? Esses pensamentos são pensamentos que vêm automaticamente. Deu alguma coisa de errado? Ah, eu não sirvo para nada mesmo. Mas isso é um pensamento real? Não. Esse é um pensamento automático. Então, o que você tem que fazer quando você vier um pensamento automático? Você pode enfrentar esse pensamento ruim com pensamentos que sejam construtivos, que sejam bons. Aí eu coloquei ali, cartões de enfrentamento. Então, você pode escrever. E isso que eu estou falando serve para você também orientar outras pessoas que estejam passando por isso. Então, cartões de enfrentamento, você poder escrever num local, colocar num local visível. Então, quando vier um pensamento, poxa, eu tenho bem esse pensamento que estava ali no slide anterior. O que eu vou fazer quando vier esse pensamento, como que eu vou confrontar isso? Então, você deixa anotado, eu não sou o pior, eu sou o mais lindo de todos, eu sou o mais legal de todos. Você põe esses pensamentos num lugar visível, para você, toda vez que o pensamento automático vier, você confrontar esse pensamento e buscar ajuda. Como lidar com a perda do suicídio? Porque, às vezes, a pessoa
não tem ninguém próximo, a pessoa não tentou suicídio, mas ela passou por conheceu alguém próximo que cometeu suicídio, e às vezes a pessoa fica se culpando e pensando, gente, como que eu não percebi? Como que eu não enxerguei que a pessoa estava tão mal? Então, algumas dicas. Não se culpe, não se isole, evite tomar grandes decisões durante o luto, cuide da sua saúde, retome aos poucos as atividades de lazer e procure o acompanhamento. E se nada der certo? Aí eu pergunto para vocês, o que a gente faz? Tanto para a questão de quando você está lidando com uma perda de alguém, ou com você está sentindo esses sentimentos e você não sabe mais o que fazer. O que você faz? Vamos ler o próximo? O que está falando aí? Eu quero ouvir vocês falando, pode falar, para a gente acordar, vamos lá. Continue tentando. Não desista. Então, não deu certo? Você foi num psicólogo, não resolveu? Continue tentando, procura um outro psicólogo. Você tentou alguma coisa, fez isso, fez aquilo. Ai, tentei de tudo. Sempre tem alguma coisa que a gente não tentou. Então, assim, não desista. Continue tentando. Agora, é a última parte, tá? Eu quero falar que, para mim, é a parte mais importante. Tudo que eu falei aqui é importante. O que couber a nós fazer, a gente precisa fazer. Então, se eu não estou falando, né, que a gente não deve procurar ajuda psicológica, com certeza a gente deve, é por isso que eu estou falando isso, mas eu queria contar uma experiência pessoal. Quando eu era mais nova, teve uma fase da minha vida que o tempo todo eu me sentia triste, que eu chorava sem motivo, como se fosse um quadro depressivo, né? Não fui diagnosticada nem nada. Mas eu não me sentia feliz. E aí teve um momento da minha vida, que foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei a caminhar com Ele, que a minha vida mudou. Que os sentimentos que eu tinha de que ninguém me amava, de, enfim, várias coisas, eu fui liberta no momento em que eu conheci a Jesus, no momento em que eu comecei a caminhar com Jesus. E nesse caso, está falando aqui, e Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Quem sabe sobre que mulher é essa? Alguém aqui sabe? A mulher do fluxo de sangue. Ou seja, existia uma mulher que ela tinha um problema de fluxo de sangue e que ela estava há 12 anos, procurando ajuda, gastando todo o dinheiro que ela tinha com os médicos para ser curada, só que ela não conseguiu ser curada. Ela tentou de tudo, certo? Só que, no momento que ela encontrou Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. No momento em que ela encontrou Jesus, ela foi curada. Ou seja, tem algumas lições que a gente pode aprender com essa mulher. E eu queria falar sobre isso agora. Primeiro, ela acreditou porque ela ouviu falar. Então, ela ouviu falar que Jesus fazia milagres, que Jesus curava pessoas. Então, ela ouviu. Vamos repetir essa palavra? Ouviu? Então, primeiro, ela ouviu. Segundo, ela acreditou. Vamos repetir? Acreditou? Ela acreditou que Jesus era a resposta para o problema dela. Terceiro, ela procurou ajuda. Ela foi até Jesus para receber o milagre. E quarto, ela não desistiu. Porque pensa comigo, é fácil a gente olhar para essa história e falar assim, ela foi curada, tal. Mas 12 anos procurando uma resposta para o seu problema e não achando, se fosse uma outra pessoa, ia falar assim, eu já tentei de tudo. Esse Jesus aí, quem garante que vai me ajudar? Né? Então, assim, ela não desistiu.
Ela continuou crendo que era possível. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldade. Todos nós ficamos doentes, mas uma coisa é certa: Deus nos ama e Deus fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que a gente tenha vida abundante. Vida abundante. Então, assim, depressão não é isso que Deus quer para você. Ansiedade não é isso que Deus quer para você. Muito menos suicídio, né? Então, assim, Deus, Ele pode. Eu tenho uma amiga minha, alguns irmãos aqui já conhecem ela, que há 10 anos eu conheço ela. Nesses 10 anos, eu já perdi as contas de quantas vezes ela foi parar para o hospital, porque ela tinha tentado suicídio, de quantas vezes ela falou comigo sobre isso. Sabe o que me faz, para ser bem sincera com vocês, sabe o que me faz continuar acreditando que tem uma solução? O que vocês acham? Jesus. Jesus. Porque, humanamente falando, ela faz terapia, nesses 10 anos que eu conheço ela, ela faz terapia, faz tratamento psiquiátrico, faz tratamento disso, tratamento daquilo, médico, todos os tratamentos ela já fez. Certo? Então, assim, humanamente falando, que esperança ela tem? A única coisa que me faz continuar acreditando que ela vai... Se ela está aqui ainda, é porque Deus tem um propósito para ela. Não tem outra resposta. Então, assim, eu vou continuar orando por ela. Eu vou continuar me importando com ela. Eu vou continuar conversando com ela. Por quê? Porque Deus pode. Às vezes a gente se pergunta, mas será que pode? Se pode. Sim, Ele pode. Mas será que Ele quer? Porque a pessoa tem que querer também, né? Tem gente que não quer. Sim, a pessoa tem que querer também, mas a questão é que Jesus quer. Jesus quer que essa pessoa seja alcançada. E cada pessoa que está aqui pode ser um canal de bênção, pode ser uma luz para levar essa vida para outras pessoas que estão precisando, para outras pessoas que estão literalmente mortas. Elas estão vivas no corpo, mas a alma delas está morta. Mas eu queria finalizar com essa fala, de que o que a gente precisa encontrar é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem que é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Jesus. Você quer ter vida? Você quer espalhar vida? Para quem que você precisa correr? Para Jesus. E Ele também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Deus quer para cada um de nós? Vida. Por quê? Porque Ele é a vida. Jesus é a vida. Então, se a gente encontra Jesus, a gente encontra a vida. A gente encontra tudo. Então é isso. Obrigado por me ouvirem. Vou chamar a irmã Dani para estar continuando. E ela falou, obrigado por terem me ouvido essa primeira parte, tá? Não terminou, não. Nós dividimos a programação em 2 partes, porque muitos processamentos na nossa cabeça. E a Milena falou uma coisa interessante aqui. Todos nós podemos ser usados para levar a vida. E vocês receberam aqui uma sementinha, que é o que vocês estão recebendo hoje, essa semente da palavra de Deus. Todo mundo recebeu essa semente, que tem o versículo que a Milena leu. Em João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa semente é de... E para onde o girassol se vira? Para o sol. E nós recebemos um bilhete antes deles terem a ideia do Mike, lá em 1994, de receber o Setembro Amarelo.
nós recebemos esse bilhete aqui. É o bilhete que traz a verdadeira vida. É aquela vida em abundância. E você pode disseminar essa vida. Então, você recebeu esse presente, mas você pode também dar esse presente para alguém. E falar que essa pessoa pode estar voltada, sempre olhando para a vida. E essa vida é Jesus. Nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos. Aqui atrás, nós temos o nosso coffee break. Os irmãos podem ficar à vontade. Daqui a 15 minutos, eu vou tocar um sinal e você vai lembrar assim, ó, só tenho 5 minutos. Aí vocês vão entrar no segundo sinal, tá? Para a gente poder finalizar, vamos fazer uns sorteiozinhos e a gente vai finalizar essa parte. Lá atrás nós temos alguns pequenos empreendedores, então dê tempo, vão lá, vão visitar também os estandes. No final, quando terminar aqui, vocês também vão ter tempo para visitar. Tá legal? Então convido a todos para irem lá para trás com a gente.